Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. A pressão pela vitória era absurda. Pessoas compravam seus produtos pela foto do seu corpo escultural, fixado na frente dos produtos. A musculação era uma paixão que alimentava milhões de pessoas no mundo. As que levavam a sério e as que não. As pessoas que falam que um dia vão começar a malhar. O seu corpo era comparado com aquelas estátuas perfeitas da Grécia Antiga. Cada músculo torneado da maneira correta. Mas ainda faltava a vitória no campeonato mais importante do mundo. O preço a se pagar por todo esse corpo perfeito era um coquetel de anabolizantes, que com todo um acompanhado médico e com uma dieta regrada, seu corpo era minimizado desse impacto, era quase natural. Mas sabemos o que era preciso para chegar a um corpo daquele tamanho. Depois de 2 anos batendo na trave, amargando o segundo lugar, ele queria dar o passo à frente, subir o último degrau, o título máximo do esporte. Seus patrocinadores pressionavam para a vitória, sempre em busca de mais ganhos, aumentar as vendas e os negócios. Tudo era um produto para a venda. O fisiculturista dormia pouco, estava se exercitando além da conta. O seu corpo estava pagando um preço alto. Poucas semanas para o tão sonhado campeonato, ele desmaiou na academia, batendo a cabeça em um aparelho e desmaiando. Sua equipe secretamente o levou para o hospital. Ele foi medicado e liberado no dia seguinte. Foi apenas um susto, mas precisaria descansar por 2 semanas. O seu corpo estava muito desgastado. Era preciso dar uma pausa nas atividades. Nem pensar! Vou procurar uma solução e ligo para você em breve, falou um empresário inescrupuloso para o fisiculturista. Como combinado, no dia seguinte o empresário ligou. Chamou em um galpão em um bairro distante e rural da cidade. O endereço levava a um lugar que parecia abandonado. Mas ele e mais 2 homens estavam esperando na frente. Assim que ele chegou, foi cumprimentado por todos. Entrando no estabelecimento, um papel havia sido colocado na sua frente com uma caneta. Era só uma questão de assinar ou não. O prometido é que assinando, ele teria uma chance enorme de conseguir treinar e crescer ainda mais para conquistar o tão sonhado título. Os efeitos colaterais eram desconhecidos. Mas depois do campeonato, o homem poderia descansar um pouco e recuperar o seu corpo para os próximos, que aconteceriam dali para frente há muitos meses. O marombado topou sem hesitar. A vitória traria a glória eterna, e isso é destinado apenas para grandes homens. O médico parecia saído de um filme de terror antigo. Olhar alucinado, uma enorme seringa na mão. Levou o homem atrás de uma tenda, onde havia uma maca com amarras e uma enorme lâmpada em cima. O fisiculturista olhou assustado, mas obedeceu. Tudo pela glória. Deitou na maca, o médico o amarrou, apertando forte os seus braços, e disse que doeria bastante, mas por pouco tempo. Espetou a agulha na veia do seu braço e injetou um líquido fedorento, com coloração amarelada. Então, o fisiculturista gritou. Tentou se soltar, se debateu. Apertou os dentes com todas as forças, quase os quebrando. Gritos e mais gritos. Lágrimas saindo de seus olhos. Todas as veias estufadas. Depois do seu corpo muito lutar, desmaiou. Acordou no dia seguinte com outra agulhada no braço. O médico disse que o procedimento duraria apenas por 3 dias. Depois,
estaria liberado para ir para casa e treinar. Afinal, o campeonato era logo ali. Depois dos 3 dias, o fisiculturista saiu andando do galpão. Estava se sentindo muito mais forte que o normal. Chegando na academia, ele olhou assustado para o seu físico. Estava maior que antes. Pegava mais peso que antes. Estava com muito mais energia que antes. Conseguia treinar por 15 horas sem parar. Uma verdadeira máquina. Estava alucinado. Seus olhos brilhando. A glória eterna. Essa frase não saía da sua cabeça. As pessoas na academia começaram a tirar mais fotos com ele, postando em redes sociais. O seu corpo esculpido atraía curiosos. Seus produtos estavam vendendo bem mais, iludindo pessoas que pensavam que ficariam assim consumindo esses produtos. Deus perdoe essas pessoas. Chegou o grande dia. No hotel, ele bateu o peso para competir. Tudo saindo conforme combinado. Seus treinadores dando dicas, orientando até a hora dele subir no palco. Besuntado de óleo, os demais atletas o olhavam assustados. Até o campeão, ele não estava acreditando o que estava vendo. O homem aumentou muito de tamanho desde o ano passado. Como isso era possível? Mas é como diria aquele grande ditado: tudo que vem fácil, vai fácil também. Quando ele subiu no palco para começar a exibição das poses, ele sentiu que algo não estava saindo como planejado. Seu corpo começou a borbulhar por dentro. Ele sentia seus órgãos se mexendo. Uma sensação de queimadura interna começou a incomodar. Ele seguia tentando ignorar, até a hora que não conseguiu mais. Pessoas na plateia gritaram. Os outros atletas olharam para ele assustados. Alguns se afastaram. Outros foram buscar ajuda. As câmeras de televisão que transmitiam para o mundo inteiro interromperam as imagens. Algo assustador acontecia. Um líquido grosso começou a sair do homem por todos os seus orifícios. Seus olhos pularam para fora, ficando pendurados. Sua boca cuspiu um misto de gosma e órgãos internos. Ele caiu no chão. Seu corpo começou a queimar, sair uma fumaça. Os médicos tentaram se aproximar, mas não conseguiram. Um atleta chegou com um extintor de incêndio e disparou no fisiculturista. A plateia não sabia o que dizer. Alguns quiseram filmar, querendo curtidas. Outros foram embora com medo do que poderia acontecer depois. Assim que a fumaça do extintor cessou, os médicos se abaixaram para socorrer o homem. Mas não encontraram mais um homem. Encontraram uma massa disforme em meio a uma gosma grossa e nojenta. O preço pela glória eterna fora paga com uma morte cruel e com o seu nome, ao longo dos meses, jogado na lama. O pessoal que trabalhava no comércio local notou a falta de 2 irmãos moradores de rua, que viviam nas marquises, pedindo doações e contando histórias. Pareciam ter sido pessoas bem estudadas na infância, e por algum motivo não revelado, acabaram indo parar nas ruas. Seus pertences tinham ficado no lugar, mas eles não foram mais vistos. Intrigado com aquele sumiço repentino, a dona de uma loja de roupas que tinha uma câmera apontada para aquele lado resolveu checar as imagens, tentar descobrir se tinha algo errado e, para sua surpresa, uma van branca sem placa havia parado ali e 3 homens mascarados e fortes haviam descido, pego os 2 homens e jogados na parte de trás do carro, que logo em seguida saíam em disparada. A polícia foi acionada. Eles não davam a menor importância. Fingiriam interesse e jogariam a denúncia no fundo de uma gaveta. Mas a imprensa já estava sabendo, e o estardalhaço na internet estava incontrolável. As pessoas queriam saber aonde aqueles pobres homens estavam.
A polícia, que já vinha sendo massacrado por eventos anteriores, tinha sua chance de se redimir. E o delegado responsável pelo caso disse que não mediria esforços para resolver a situação. De noite, um grupo de amigos animados, conversando sobre mudanças climáticas e os rumos da política no país, decidiram fazer um lanche em uma das mais famosas redes de fast food no país. Uma que teve um crescimento avassalador poucos anos após a sua criação. Cada um deles fez o seu pedido de combo, aquele que mais entrava de acordo com as suas respectivas fones. Toda vez que uma empresa cresce bastante, acaba atraindo a atenção de alguns jornalistas inescrupulosos, desses que não vão medir esforços para querer acabar com a sua credibilidade, achar algum furo de comportamento, alguma norma que é violada, algum trabalhador que tenha sido vítima da empresa. Mas um renomado jornalista parece ter achado um furo. Na fazenda da rede, uma enorme localizada no interior do estado, onde dizem que é criado gado para produzir a carne servida nas redes, assim como a enorme plantação de batatas, carro-chefe da firma, não foram avistados bois. Intrigado, ele entrevistou um trabalhador anônimo, que disse que a carne cultivada não era de boi, e sim de minhoca. Uma imensa, maior que muitas cobras por aí, mas elas não atacam, são gordas e dão uma carne muito macia e suculenta. Essa carne é misturada com vários outros ingredientes, até mesmo uma mísera quantidade de carne de boi comprada de mercados. Não valia a pena investir em bois com tão pouca carne deles usada. Quando a notícia foi jogada na mídia, caiu-se de pau em cima da rede de fast food. Mas é como diz o ditado: massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Ao invés de diminuir o interesse das pessoas, ser aberta uma investigação a fundo, pelo contrário, as autoridades não viram indícios de coisas ilegais, e a chacota que o jornalista virou serviu de incentivo para mais pessoas conhecerem a rede e seus lanches, descobrindo que eram maravilhosos. O crescimento acabou sendo natural. Agora, aquele amigo deu uma enorme mordida no hambúrguer suculento, lambeu os beiços, depois fez até uma brincadeirinha com seus colegas. Olha, sinceramente, que minhoca deliciosa. Comeria mais se tivesse espaço no meu estômago. A investigação dos policiais acerca dos mendigos raptados seguia a todo vapor. Entrevistando moradores locais, capturando imagem das câmeras de segurança, recebendo ligações anônimas através de um número 0800. Uma verdadeira corrida contra o tempo. O prefeito andava pressionado pela mídia para obter respostas. Fora descoberto que não só esses irmãos sumiram, como dezenas de outros mendigos, não só nessa cidade imensa, mas nas cidades pequenas ao redor. Através de uma dessas ligações, uma pista. Parecem ter visto uma van branca e sem placa saindo dos limites do município e pegando a estrada. Viaturas foram enviadas para interceptar a van. Uma pequena perseguição fora feita, mas os carros da polícia eram mais rápidos. Os policiais estavam armados. Os 3 homens responsáveis pela van pararam no acostamento e se entregaram. Na parte de trás da van, 3 moradores de rua estavam amarrados e assustados. Ao interrogarem os homens, a verdade veio à tona. Viaturas da polícia foram enviadas para a fazenda da rede de fast food. Não se sabe como, mas a imprensa foi junto para testemunhar toda a operação. Ao chegarem na fazenda, o temor parecia ter sido confirmado. Era uma fazenda de criação de minhocas, uma área do tamanho de 50 campos de futebol, e subindo a superfície e descendo, minhocas gigantescas. No meio disso tudo, os investigadores ao longe perceberam corpos humanos jogados, uma mão, um crânio, uma perna e etc. Chamaram uma equipe técnica para resolverem a questão. Os donos foram presos.
Eles alegaram que essa espécie de minhoca que eles criaram em laboratório se alimentava de carne humana. Precisava de carne apodrecida para crescerem a níveis absurdos, o que tornava sua carne muito macia e suculenta. Os amigos que estavam na rede viram toda a operação policial pela televisão do local. Um deles vomitou em cima da mesa. O outro imaginou ter visto as minhocas saindo do resto do seu hambúrguer, que ainda descansava em cima da mesa. No final das contas, o repórter estava certo, e as redes sociais, que são peritas em julgar as pessoas, lhe deviam milhares de desculpas. Como a frase dita em um filme famoso: sempre desconfie de um criador de porcos. Toda vez que o nosso protagonista chega na escola, ele sente a hostilidade dos colegas. Primeiro, por ele estar muito acima do peso e comer tudo que vê pela frente. Segundo, por ele revidar, gostar de cuspir e chutar a canela dos meninos. Ele sendo muito grande, fica difícil de revidarem, mas eles podem xingar e inventar uma porção de apelidos. O jovem, de nome Augusto, para os familiares, Guto, para os colegas de escola, Glutão, o comedor de tudo, um monstro na arte de comer todos os lanches especiais da escola. Certa vez, ele pediu todos os 8 brioches restantes na cantina, o que indignou os alunos que estavam na fila esperando para comprar. Um brioche satisfaz tranquilamente uma pessoa, mas Glutão consegue comer todos e ainda sentir fome. Ele, com o tempo, criou uma mania feia. Seus pais vivem o reprimindo de estar comendo muito. Então, ele criou um plano de esconder embaixo da cama várias embalagens vazias de guloseimas. Como é sua mãe que leva o lixo para fora, ela percebe a quantidade de pacotes vazios de porcaria. Agora ele esconde embaixo da cama, quase um acumulador. Na sua cabeça, esse plano tem dado certo. Poucos meses atrás, ele fora levado até um médico, que pediu uma bateria de exames. Esses exames constataram que seus índices estavam altíssimos, perigosos para a saúde. Seria preciso fazer um regime, ou em poucos anos, ele estaria em apuros. Vocês acham que ele se abalou? Que nada. Glutão ainda pensou assim: eles não querem que eu coma, mas a melhor coisa do mundo é comer. E seguiu o seu regime de doces e biscoitos. Um dia, sentado em frente à televisão assistindo a um filme de super-herói, na hora do intervalo, uma propaganda o chamou a atenção. Era um novo e revolucionário chiclete, que prometia uma sensação muito agradável de bombinhas explodindo na boca, estalando na língua. Ele expandia e soltava um líquido gosmento que espirrava até o céu da boca. Os olhos do menino brilharam. Ele precisava daquilo. Se levantou do sofá e foi correndo até a loja de doces do seu Joaquim, o melhor vendedor de doces da cidade, reconhecido por ser pioneiro em trazer guloseimas de outros países. Assim que chegou, Glutão foi logo fazendo pedido. Desculpa, meu jovem. Eu sei qual o chiclete que você está falando, mas ele só vai chegar aqui semana que vem. Frustrado, o menino foi para casa triste e cabisbaixo. Mas ele esperaria essa semana. Estava ansioso, mas não era o fim do mundo. Precisava apenas criar alguns mecanismos para vencer o tédio durante esse período. E o mecanismo, como todos bem sabem, é colocar guloseimas boca abaixo. Semana começando, os meninos rindo da sua aparência, cada vez mais criativos nos apelidos, as meninas rindo, e o nosso protagonista vermelho de vergonha e raiva. Mentalmente pensava: eu vou me vingar de vocês. Vão ver só. A minha vingança será maligna.
Até que o grande dia chegou. Assim que saiu da escola, ele correu até a loja do seu Joaquim. Um cartaz enorme estava pendurado mostrando a grande novidade. Uma fila enorme estava formada, todos querendo experimentar o chiclete explosivo. Glutão ficou cansado de tanta espera, mas quando a sua hora chegou, foi logo pedindo: "Eu quero 20 desse chiclete explosivo." Seu Joaquim, feliz da vida com seu melhor cliente, tratou de entregar os chicletes em uma sacola. "Faça um bom proveito." Chegando em casa, Glutão foi logo experimentando. Ele realmente explodia. Dava uma sensação de ardido na língua. Teve uma hora que sua boca estava com salgadinhos. Eles explodiam em vários pedacinhos e se juntavam a uma gosma nojenta de chiclete. Era maravilhoso, o jovem pensava. Experimentando e sabendo da sensação, ele bolou um plano que colocaria em prática no dia seguinte na escola. Aqueles meninos nunca mexeriam mais com ele depois. Tinha certeza absoluta disso. No dia seguinte, colocou na mochila todas as suas guloseimas e os chicletes no bolso e foi para a escola. Esperou pacientemente a hora do intervalo. Pediu à professora para ir no banheiro alguns minutos antes. No banheiro, ele encheu a sua boca de balas, brigadeiros e biscoitos salgados. Estava com a boca cheia, transbordando de alimentos. O intuito era colocar os chicletes ali no meio, esperar as explosões com a gosma, juntar tudo em uma super bola nojenta e cuspir no rosto dos meninos, que ficariam todos melecados. Assim que o sinal do intervalo tocou, ele começou a escutar vozes nos corredores e foi colocar o seu plano em prática. No corredor principal, juntaram os alunos que o viram saindo do banheiro. "Olha lá, o Glutão, com a boca cheia de comida. Saiu da sala de aula para comer." E gargalhadas, fazendo o Glutão ficar com vergonha. Ele rapidamente tirou do bolso os chicletes e enfiou na boca, para novamente as gargalhadas. O chiclete começou a fazer o seu trabalho. Explosões dentro da boca. Mas ela estava muito cheia. O Glutão começou a sentir algo estranho. Tentou cuspir nos garotos, mas não conseguiu. Ao invés de cuspir tudo, acabou engolindo. Os alunos agora, ao invés de rirem, estavam preocupados. O Glutão não estava bem. Sua barriga retorcia em espasmos esquisitos, indo para frente e para trás. O garoto tentava rotar ou vomitar sem sucesso, saindo um som estranho da boca, até uma hora que os espasmos aceleraram demais. Os alunos, assustados, queriam correr. A barriga do jovem fez mais um movimento brusco e ele explodiu, lançando comida, gosmas e tripas em todo mundo, que correram enojados e vomitando. O jovem conseguiu a vingança que queria, mas a troco da sua própria vida. Já multaram aquela fábrica algumas vezes, mas sempre que ela precisava ser fechada, para que as mudanças fossem feitas, as autoridades vetavam. Até porque afetaria o trabalho de muitos trabalhadores da cidade. Se as multas fossem muito pesadas, os donos poderiam simplesmente fechar a fábrica, mandar os trabalhadores embora e irem para outra cidade. Uma solução fácil que complicaria a reeleição do prefeito. Tudo poderia ter mudado quando aquele grande acidente aconteceu. Depois de uma semana de fortes tempestades, uma parte da fábrica cedeu. O lixo tóxico, que deveria ir por uma tubulação direto para um centro de tratamento, antes de ser despejado no rio, foi direto para o rio, o condenando por diversos anos.
Os defensores ambientais logo começaram a bradar e convocar protestos. Os trabalhadores da fábrica eram instruídos a defendê-la, expulsando os manifestantes. A polícia, nessas horas, era sempre chamada. Acontece que enquanto as pessoas da cidade brigam, o rio, que é realmente muito importante, pois é fonte de água doce para uma quantidade grande de municípios, o rio está adoecendo. O rio está morrendo. A contaminação tinha sido bastante para ele suportar. Parecia não existir mais oxigênio na água, e milhares de peixes todos os dias amanhecem boiando, mortos. Alguns cientistas de diversos estados vieram dar uma olhada, medir o pH da água, dar alguma solução, que era sempre muito demorada e custosa. Parecia não chegar a um consenso. Precisam impedir que os esgotos das casas caiam direto no rio. Precisamos que ele receba o mínimo possível de dejetos, para que ele, aos poucos, possa ir se recuperando. Um dos cientistas falou com o prefeito, que logo rejeitou a ideia. Não tinha onde os dejetos irem. Era o rio ou nada. Os técnicos alegaram que era muito perigoso o rio continuar assim. Pediram para que ele se lembrasse do acidente radioativo que tinha acontecido no município vizinho alguns anos antes. Aquele material, mesmo que em menor escala agora, ainda estava ali, causando prejuízos ao meio ambiente. Quem sabe o que vai acontecer com essa mistura toda? Química com radioatividade pode não dar coisa boa. O rio pode até morrer para sempre. Sempre acontece o pior com essas cidades do interior, um pouco afastadas dos holofotes. Se cai na grande mídia, vira uma espécie de piada, coisa do interior, lenda urbana. Nunca é para ser levada a sério. Mesmo em meio a tantas brigas e discussões do que deveria ser feito, os dias acabaram passando de uma forma bem rápida. A fábrica já estava de volta às atividades. A parte que tinha sido destruída rapidamente fora consertada. E o rio abaixo, bem, é uma coisa a ser contada separado. Primeiro, uma mulher que morava à beira do rio estava lavando roupa quando sentiu uma mordida poderosa na mão. Ela gritou e saiu correndo. Sua mão logo inchou rapidamente, latejou. Ela gritou de dor, até sua mão explodir e voar sangue para todo lado. Ela foi encontrada desmaiada e foi levada a um hospital da região. O segundo caso foi de 2 adolescentes que foram nadar no rio. O mesmo caso. Eles sentiram mordidas na perna. Quando saíram correndo do rio, suas pernas começaram a inchar, latejar, até que explodiram em sangue. O jovem conseguiu ainda chegar com vida no hospital. A menina veio a óbito. Uma fatalidade. Casos como esses foram se multiplicando pelas cidades banhadas por esse rio. Avisos foram pregados ao longo de toda a extensão dele, proibindo e tentando inibir as pessoas de frequentar esse rio. Estava impróprio para o banho. Risco de vida. Existia alguma criatura ali que estava ferindo e até matando as pessoas. Mas esses casos isolados não são nada comparados com a desgraça que ocorreria logo a seguir perto da fábrica. Tinha sido marcado protesto, uma reunião em um galpão vazio, uma votação para a expulsão da fábrica, um ultimato para o prefeito da cidade. As coisas não poderiam continuar impunes. Conforme a reunião começou, com a presença de algumas figuras importantes da cidade, uma chuva torrencial se iniciou. Nada fora do programado, coisa normal para esses dias do ano. A reunião seguiu sem incidentes.
Acontece que a chuva aos poucos foi aumentando e nada de estiar. O rio começou a subir. As pessoas estavam percebendo que a chuva não estava dando trégua. Pelo contrário, aumentava cada vez mais. É o que chamamos de tromba d'água. Em pouco tempo, as pessoas ficaram ilhadas ali. O rio veio subindo rapidamente, virando quase um tsunami, e invadiu o galpão, levando consigo aquela leva de peixes tóxicos que logo foram mordendo as pessoas, que desesperadas tentavam correr, mas eram levadas pelas correntezas. Membros explodindo, sangue jorrando e se misturando com o barro da água, uma carnificina a céu aberto, uma verdadeira correria. Por sorte, as águas do rio não chegaram até a cidade, poupando assim os seus moradores que já teriam que lidar com a água invadindo as suas casas. Já começava a circular pela cidade o que havia acontecido no galpão, e as más línguas diziam que era um castigo divino para aquelas pessoas que queriam tirar a fábrica dos trabalhadores e moradores. Meses mais tarde, as águas do rio ainda continuavam impróprias. Dejetos continuavam sendo jogados no rio. Trabalhadores iam todos os dias para a fábrica. A tragédia ocorrida era um borrão do passado. Os peixes, de vez em quando, pegavam uma pessoa desavisada